Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está nos assistindo aí em qualquer um desses horários, né? Estamos aqui com mais um episódio, nosso episódio número 2 aqui do Upcast. Estamos aqui com um convidado hoje especial, um convidado da casa, né? O Eduardo Vili Alves. Nós estamos aqui com ele para bater um papo, né? A gente conversar bastante sobre musculação, personal trainer, suplementação, crossfit e tudo mais. Dicas de tudo aí, né, Vili? Dá um bom dia pra galera aí. Bom dia, galera. Meu nome é Eduardo Vili Alves. Tá falando um pouquinho de tudo aí com vocês. Então, Vili, a gente conta para nós aí nesse início, né? Como que é a sua trajetória na área da educação física, faculdade, onde você se formou, suas especializações, o que você mais gosta. Conta aí um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui em Querência. Vamos lá, começar do começo. Bom, meu nome é Eduardo Vili Alves, eu sou de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. E como que eu comecei na parte da educação física? Eu, com meus 18 anos, eu era muito obeso, eu pesava 110 quilos, e começou a me dar muito problema respiratório, e chegou um dia que eu dei um basta, falei, não, preciso mudar de vida. E aí eu comecei na academia, e dentro de um ano, eu perdi cerca de 30, 35 quilos, então foi uma coisa muito, muito marcante, assim. E aí, como eu vivenciei aquilo da academia, comecei a me identificar, né, com a educação física. E aí, em 2015, eu decidi fazer educação física. Formei na FUNEC, em Santa Fé do Sul, que é uma cidade que vai dar uns 100 quilômetros de Paranaíba. Então, tinha essa... não transtorno, né, mas tinha essa locomoção todo dia de ônibus para poder fazer a faculdade e tal. E eu comecei em 2015 na faculdade. Depois eu comecei a entrar na parte do CrossFit. Tinha um aluno, um amigo meu, né, que fazia faculdade comigo, o Eduardo Queiroz. E na época a gente fazia musculação e ele treinava CrossFit adaptado na academia. Ele metia as anilhas de musculação mesmo e fazia os treinos adaptados. Ele trabalhava num estúdio de funcional lá em Paranaíba, que era a Profit. E aí ele conversou com o Pedro, conseguiu meio que fazer a cabeça do Pedro na época, e o Pedro decidiu montar um cross, e aí eu comecei a ir treinar como aluno mesmo, e aí depois eu formei, e aí ele foi para Andradina, trabalhar no box lá de Andradina, que hoje é dele, inclusive. E aí eu assumi o lugar dele lá na Profit, comecei a dar aula lá como coach. E tinha um aluno meu, o Bruno, que ele começou a fazer educação física na Unip. E aí a gente, um dia pegou e falou assim, vamos montar alguma coisa? Vamos. E aí a gente começou a amadurecer essa ideia. Ele trabalhava na Lion, que é uma empresa de fabricar aparelho, né, de musculação, uma empresa bem famosa. E aí ele fez um acerto lá com a Lion, pegou esse acerto, eu tinha uma grana guardada, na época foi mó correria, que eu tinha uma grana guardada e vendi uma moto e vendi um computador pra gente poder montar esse box. E a gente pegou e montou um box de CrossFit lá em Paranaíba, chama, né, Hangar 67. E bem nessa época também, um intervalinho de uns meses antes, eu comecei a trabalhar lá na Andressa, lá na Academia Corpo Livre, que foi onde eu conheci o Rafa. E o Rafa também é bastante amigo da Andressa. Aí eu conheci ele, a gente trabalhou acho que uns 2, 3 meses junto, né? Foi. E aí surgiu a oportunidade dele vir para Confresa, ele veio para Confresa, e aí eu continuei trabalhando lá na Andressa por mais 4 anos e no box do Cross. E aí eu fiquei 2 anos com ele, né, 2019, 2020, com o box, e aí eu comecei a me identificar mais na parte da musculação, pegar aluno de personal, e tipo, direcionar meu tempo mais para essa, como eu posso dizer, não que eu me identifiquei mais, porque eu amo cross, eu amo parte de levantamento de peso, mas aquilo ali começou a meio que vivenciar mais o meu dia a dia, né, essa parte de musculação.
E aí eu decidi vender a minha parte pro Bruno, vendi minha parte do box para ele e fiquei só na musculação mesmo, de instrutor, né, pela academia e pegar aluno de personal para fazer girar. E aí foi assim, em 2021 para 2022, o Rafa me procurou, falou que estava com a ideia de montar o box, né, de cross aqui em Querência. Aí ele me chamou para vir e tal, eu dei uma balançada assim, mas aí eu peguei e falei, Rafa, eu acho que não é o momento ainda. Na época eu até passei os contatos para ele, que foi quando a gente comprou os materiais lá para o hangar. E continuei lá na academia. E aí entrou 2022 e surgiu a oportunidade de vir para o estúdio. Isso foi em dezembro, né? Esse episódio do box. E eu continuei com minhas aulas normal e quando foi em junho surgiu a oportunidade de vir para o estúdio. E aí, devido a alguns fatores que tinham acontecido comigo lá em Paranaíba também, eu falei, cara, eu vou arriscar, vou tentar. E aí, meus alunos quase me bateu na época, né? Porque tinha 12 alunos de personal. E é uma cidade que ela não é pequena, também não é tão grande. Paranaíba deve ter uns 70, 80 mil habitantes hoje. E querendo ou não, a gente trabalha nessa área, a gente acaba fazendo o nome da gente, tipo, então sempre tem um público de alunos ali procurando e tal, pra gente poder fazer girar. E aí eu falei, cara, eu vou arriscar. E aí eu peguei e vim pra Querência. E não me arrependo hora nenhuma. Hoje eu falo assim que a única coisa que pega é a questão familiar, que eu fico longe de casa. E eu até, inclusive, meu avô faleceu esses meses agora, no finalzinho de novembro, né? Eu perdi meu avô e eu não tive como ir lá em Paranaíba, que é um pouco distante, então não é tipo assim, eu vou separar um dia e vou ali. Um dia é só para você viajar. Então eu acabei perdendo meu avô, não pude estar do lado da minha mãe, não pude estar do lado do meu irmão, e recebi a notícia que meu irmão está em depressão pela perca do meu avô. Então, esses são os fatores, às vezes, que pesa, sim. Saudade de casa, saudade dos familiares, mas em questão da cidade, isso eu não me arrependo. Independente se é longe, se é perto de Paranaíba, porque Querência é uma cidade boa, é uma cidade que tem um potencial de crescimento muito grande, e é uma cidade que, na minha área, é muito valorizado, é uma cidade que dá gosto de trabalhar na minha área. E aí agora surgiu a oportunidade, estou lá no box também, voltei a dar aula de cross, que é uma coisa que quando eu substituí o antigo coach, eu substituí ele uma semana, meio que deu uma reacendida, assim, né, que era uma coisa que eu tinha meio que deixado de lado, então voltou a pintar um interessezinho, até pela recepção dos alunos, que foi uma recepção muito boa, foi realmente assim, abraçou quando eu fui substituir, as poucas vezes que eu fui dar aula lá. Então, hoje eu estou 100% contente. Hoje eu falo assim que eu me encontrei, vamos assim dizer. Então, esse é um resumão da história. Esses fatores, assim, né, que eu sempre falo, né, para todo mundo, até nossos alunos aqui, que Querência é uma cidade com um potencial enorme para a nossa área. Paranaíba, para quem não sabe, fica a mais ou menos 1.100 quilômetros aqui de Querência, né, fica em Mato Grosso do Sul, então eu tinha retornado para lá também, foi quando eu conheci o Vili, e aí a ideia, né, era ficar por lá, porque aqui a única coisa que eu falo do defeito de Querência é que é longe, né, para algumas pessoas que moram no sul, que moram em Goiás, ou Goiânia, ou Mato Grosso do Sul, Minas, então é um lugar que acaba sendo longe, mas pela nossa profissão, o reconhecimento que a gente tem aqui, e a valorização do esporte que inicia desde muitos anos atrás, né, com a valorização do esporte educacional, e aí vieram trazendo professores para a cidade, e esses professores começaram o trabalho de personal trainer. Se eu não me engano, até o meu amigo Alexandre Tosta, que hoje é professor lá em Água Boa, foi o primeiro, se eu não me engano, ele foi o primeiro personal, assim, que começou a atender mesmo como personal aqui, isso já em 2009, 10, 11, uma coisa assim. Então já foi uma coisa que Querência ainda não tinha. Então isso surgiu o interesse do pessoal ir estudar, né, em Santa Fé, tanto
a Paola, quanto todos, acho que uns 80% dos personagens aqui se formaram também na FUNEC, né? Alguns eu acho que, não sei se é da tua época, se você conhece ou não, né? Muitos são da minha época, eu saindo, o pessoal estava entrando, então é uma faculdade muito boa, né? A formação que a gente teve lá foi um início ali, um start muito bom, cada um buscou sua área, né? Então, assim, é uma cidade de muitas oportunidades, né? A gente sempre tá buscando aí inovar e sempre trazendo a cidade em si, o pessoal investe muito em saúde, em estética, em qualidade de vida. Então, a gente fala que aqui para nossa área é excelente. E aí você dá um resumão para nós aí, né, de como que foi sua trajetória. E aí sobre personal trainer, como que foi assim como que é? Você está fazendo alguma especialização? Você trabalha aqui, atende também como personal, né? Como que você vê essa área, né, no Brasil, vamos dizer assim, e aqui em Querência, na região, assim, específico? Falando tanto como personal como no cross, assim, eu sempre fui muito de estudar e me aprofundar nas coisas que eu fosse fazer. Igual na parte, falando agora um pouquinho do cross também. Na época que eu comecei no cross, então eu sempre procurei fazer alguma coisa de peso, assim, vamos dizer. Algum concurso com uma pessoa, tipo, pesada na área. Igual na época eu fiz dois cursos com o Jairo Fernandes, que é um multimedalista brasileiro. Fiz um curso com o técnico da seleção brasileira de levantamento de peso olímpico, que é o Dragos Stanica, né, o romeno. Esse ano mesmo eu vou fazer um curso em Goiânia, em abril, que é um dos melhores, se não o melhor curso de ginástica do Brasil. Então eu sempre gostei muito de me aprofundar no que eu fosse fazer. E na área da musculação também não foi diferente, igual... como eu passei a vivenciar mais a musculação, então eu comecei a aprofundar muito. Então eu sempre gostei muito da área de performance, tanto na parte do cross quanto na parte da musculação dos meus personagens. Então eu sempre gostei muito da parte de performance, tanto que eu tinha uma aluna lá em Paranaíba que ela era atleta, ela queria competir, inclusive aconteceu uns episódios lá no qual eu não pude competir, só que ela fez toda uma preparação, todo um processo, eu treinei ela 3 anos para aquilo, e ela ia competir na categoria Wellness, que é uma categoria que ela já precisa de um volume de massa muscular maior, né? Então ela estava preparada, e se ela subisse eu tenho certeza que ela pegaria pelo menos um top 3 ali. Então nessa parte da musculação, de personal, eu estou terminando, né, uma pós-graduação de Bodybuilder Coach, que é você pegar uma pessoa comum, uma pessoa que leva o seu dia a dia ali e transformar ela numa atleta de palco. Então isso aborda tudo, desde treinamento, do método de treino, um pouco de nutrição, principalmente às vezes parte de hormonização, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar, essa parte de hormonização. Fiz treinamento avançado para glúteo, então é uma coisa que eu sempre gostei muito de me aprofundar nessa parte de performance para estar atendendo melhor os meus personagens. Então eu particularmente eu me cobro muito isso, eu não gosto de cair numa mesmice. Se eu vejo que eu caio numa zona de conforto, eu já começo a estudar outras coisas, parto para outra área, né? Então eu sempre visei muito isso. É claro que, igual eu sempre gosto de falar, às vezes o que é alto rendimento para você não é para o Rodrigo, não é para o fulano, para o ciclano, então a gente tem que atender ali cada pessoa com a sua limitação, com a sua necessidade. Então não é dizer que eu só atendo pessoas que visam essa parte de performance. Claro que tem a pessoa que visa só a parte de saúde mesmo, sair do sedentarismo. Então, isso também é uma coisa que eu acho que é o bacana da atividade física, é uma coisa que é bacana de se trabalhar com as pessoas. É isso daí, entender a necessidade de cada um e melhorar cada um. Igual, é muito gratificante você pegar uma pessoa obesa, você emagrecer ela, você ver o processo que ela teve, ver ela magra, e ver uma pessoa que visa performance, você vê a musculatura dela evoluindo, você vê ela se transformar de 1.0 até uma atleta que, né, foi o caso da minha ex-aluna. E isso até no cross, né? Você pegar um aluno que não conseguia fazer nada, ver ele virando de ponta cabeça na parede, fazendo uma flexão de ponta cabeça na parede, subindo numa barra. Numa corda, cara.
Nossa, tem aluno que a hora que ela baixa a mão na corda lá em cima, lá, ele falta soltar fogos. Então são pequenas coisas que é muito gratificante e é o que eu falo que eu não me vejo fazendo outra coisa, porque é muito bom, é muito gratificante. Tudo isso passa por uma boa especialização, né? Não é porque você está fazendo um curso de bodybuilder coach que todos os seus alunos vão ser bodybuilder coach. Mas através dessa especialização, que vamos dizer assim, que é um topo ali, né, de alto rendimento, você consegue trabalhar desde o iniciante até quem quer uma alta performance, tanto na musculação quanto no cross, né? E igual você estava falando, né, no cross é bem gratificante você ver a evolução, né? Muita gente ainda vai conhecer o cross, nós vamos estar oferecendo aí aulas para alunos iniciantes que queiram experimentar a aula, que queiram ver, tirar um pouco aquele mito da cabeça que o cross machuca, lesiona. Que o cross lesiona, ou o cross é só para quem é atleta. Ali nós iniciamos o box ali, né, com o coach Pedro. Ele ficou o ano passado com a gente ali, então assim, ele pegou aqui em Querência, ninguém conhecia o cross, todo mundo basicamente, a não ser alguém que veio de fora, que fazia cross, né, todo mundo era iniciante. E até hoje todos os dias entram alunos novos, iniciantes, e a gente consegue, né, você consegue adaptar e ver a evolução, e aí é mais ou menos eles falam aquele efeito Kohler, né, que o pessoal tá falando muito na internet aí, que é você acompanhar, você treinando com pessoas que são teoricamente melhores condicionadas ou melhores coordenadas que você vai tentar acompanhar elas, então o seu rendimento é maior. Sim. Então ali você consegue perceber isso, né, ali nas aulas. Não, sem dúvida, e a própria parte motivacional do aluno, igual, não sei se o nome dela é Tátila, se eu não me engano, uma aluna lá do cross, que eu vou citar ela, e ela falou que quando ela começou com o Pedro fez o processo de adaptação com ela, dos exercícios e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar com ela, tipo, aí se você ver a evolução dela, cara, é uma coisa. E aí entra uma coisa muito importante também, que é a força de vontade dela de melhorar. Você pegar a força de vontade dela de melhorar e se junta com a felicidade que você vê quando ela consegue executar alguma coisa que ela não conseguia antes. Então é uma série de fatores que é muito, muito gratificante. E aí uma coisa também legal que você falou sobre esse negócio de alto rendimento é justamente isso que eu viso e eu acho interessante, né? Quando você trabalha com performance, tipo assim, vou pegar uma pessoa que eu trabalho ela para ela ser um bodybuilder, vamos assim dizer. Eu sei métodos de treinamento, modos de trabalhar, que se eu treino uma pessoa de alto rendimento, eu vou saber trabalhar com uma pessoa que visa saúde, com uma pessoa que não visa performance. E às vezes, se eu visasse só a parte de saúde e tal, eu já não conseguiria trabalhar uma pessoa que visa alta performance. Então isso é uma coisa que eu acho muito bacana também. Isso. E assim, tudo passa por um processo, né? A gente procura, aqui na UP, tanto no estúdio quanto no cross, a gente procura tentar, de todas as maneiras, tirar a pessoa de casa, tirar do sofá. E aí até o podcast surgiu para isso, para a gente tirar as dúvidas, né, para a pessoa que está em casa, que ela não tem, às vezes, motivação, ou ela tem medo de iniciar, tem vergonha, né? Então, assim, a gente sempre fala e sempre vai falar aqui, né, que a gente oferece, né, horários mais tranquilos, a gente oferece planos que são acessíveis, né, com todo acompanhamento, até com acompanhamento nutricional, com acompanhamento do personal, no caso lá no cross, com acompanhamento do coach. Todos nós temos assim uma capacidade de ajudar também na questão de falar sobre suplementação ou de falar o que ela precisa, né, para melhorar seu rendimento ou pelo menos de início melhorar a tua autoestima. Muitas vezes passa pela questão estética, né? A gente sempre fala. Às vezes a pessoa visa tanto a estética e em um mês emagrecer 4, 5 quilos, ou perder, na verdade, 4, 5 quilos, e na verdade ela não emagrecer porque utiliza de outros fatores aí que vê na internet, ou uma pessoa tomou alguma coisa, algum remédio, alguma coisa. Então, assim, o ideal primeiro é você sair do sedentarismo. O sedentarismo hoje a gente sabe que é o que mais mata, e você já praticando atividade física dentro de 3 vezes por semana, pelo menos, de início, você já está melhorando sua saúde, melhorando sua circulação, teu sistema imunológico, tudo vai melhorando. E aí, sim, queria que você desse algumas dicas, assim, falasse para o pessoal que está em casa, o que elas podem estar fazendo para se motivar e fazer uma aula experimental,
tanto de musculação quanto de cross, ou sair de casa mesmo, não só visando, né, às vezes a academia ou box, fazer algum treino em casa, né, que a gente também agora está com um projeto de treino em casa, que a gente vai passar algumas coisas para os alunos. Então, assim, o que poderia estar, o que a gente fala para essa pessoa que está lá, que precisa sair de casa, precisa se motivar para cuidar da saúde, né? E o que você pode estar falando aí pro pessoal? Cara, eu acho que o próprio espelho, às vezes, muitas vezes, né? Porque eu acho assim, às vezes eu posso até ser um pouco rude no que eu vou falar, assim, mas eu acho que a pessoa ela tem que querer uma mudança na vida dela. Aí você fala assim, mas às vezes a pessoa ela tá num período ali que ela não consegue se automotivar e tal. Mas ela tem que buscar sair dessa zona que ela se encontra. Igual lá no cross mesmo, é muito comum você escutar, e às vezes eu escuto e eu fico só assultando às vezes. Igual aconteceu um fato de uma aluna lá esses dias, que eu passei um treino de potência, de sprint, né? Eles fizeram e tal. Aí, essa semana agora, eu passei esse treino de sprint também. Aí eu escutei ela comentando com uma outra, nossa, da outra vez eu consegui fazer só 3 sprints, não consegui fazer os 2, agora eu já consegui fazer os 5 sprints. Então, é uma melhora que ela é gradativa. Então, a pessoa que ela tá no sofá, ela tá ali, ela tem que buscar, nem que seja uma caminhada, é um exercício ali para ela sair dessa zona que ela se encontra. E não adianta, a atividade física, ela não é só estética, ela é saúde, ela precisa de uma atividade física. Então, eu acho assim, buscar uma caminhada, fazer um cardiozinho todo dia, igual você mesmo falou, o estúdio, ele oferece muita oportunidade para a pessoa sair, para ela buscar uma atividade física. Então, ela mesma ela tem que ser, ela tem que se automotivar, entendeu? Acho que o pontapé inicial dela tem que partir dela. É igual, às vezes, muitas pessoas que fazem uma cirurgia bariátrica. Ela faz uma cirurgia bariátrica, mas se ela não entender na mente dela que ela precisa se autocorrigir, ela vai pegar, ela vai ter o processo, ela vai engordar tudo de novo. Então, eu acho que a primeira mudança, ela começa no seu consciente, ele começa na sua mente. Se a pessoa ela tem uma preparação na sua mente, se ela tem uma preparação ali e ela fizer uma bariátrica, pode ter certeza que ela não vai engordar de novo, porque ela vai se autocorrigir. Então, eu acho que a atividade física é a mesma coisa. Ela tem que partir dela, procurar uma melhora. Nem que seja levantar do sofá e caminhar um dia. Se ela levantar do sofá e ela caminhar um dia, no outro dia ela já vai... Ela vai se automotivar, porque ela vai reparar uma melhora, ela vai se cobrar, entendeu? Falou, nossa, eu já fiz uma caminhada ontem, hoje eu não vou fazer. E aí aquilo ali vai desencadeando uma série de fatores que vai levar ela a fazer uma hora experimental na academia, no estúdio, no cross, e ali é o pontapé que ela vai se encontrar. E a gente fala muito, assim, do sair do sofá, né? Porque, vamos dizer que é uma metáfora, né? Porque, assim, muitas vezes nós temos até pessoas que estão indo na academia ou estão até caminhando que ainda não saíram do sofá. Porque daí, às vezes, aí entra outro processo. Ela já teve aquela coragem de sair e iniciar alguma coisa. Só que quando ela inicia, às vezes ela ainda não entendeu que ela precisa cada dia... não entendeu o processo, né? Não de sair do 0 e já ir ao 100. Sim, ela tem que ter várias conquistas diárias ou estabelecer pequenas metas para que ela possa atingir esse 100% do objetivo dela. Só que a maioria hoje das pessoas, elas já querem em 1, 2 meses atingir o 100% e não passar pelo processo. Buscando atalhos, é uma coisa também que... E aí ela quer buscar atalhos. Então, assim, eu quis dizer assim, no sentido de não saíram do sofá ainda, porque às vezes está na academia, até que mesmo no estúdio a gente tenta motivar, vem treinar, só que daí não dá seu máximo, às vezes passa um exercício, não quero, ou falta ao treino. Então tudo isso é você, além de entrar na motivação, entra na parte da disciplina. Sim. Então você tem que ter a motivação para sair do sofá e precisa ter a disciplina para ter uma constância no treino. E aí o resultado é o final do processo, é a consequência da tua motivação, da tua disciplina. Então, eu creio que sim, eu sempre falo que os alunos, tanto você citou a bariátrica, né, que é hoje o mais invasivo, vamos dizer assim, talvez, dos procedimentos, mas tem muita gente que às vezes faz ali porque não está legal com o seu corpo, às vezes tentou de várias formas, e a gente entende também, tentou treinar, não conseguiu, às vezes por questão hormonal, metabolismo, e aí fez uma cirurgia, né, ou qualquer procedimento.
que precisou ali fazer uma redução, ou às vezes até uma lipo. É super legal, e isso tem que ser também um start para que ela possa depois cuidar da saúde. Hoje o que mais acontece, né, são as pessoas fazendo procedimentos estéticos ou até cirúrgicos, porém elas não entendem esse processo, não colocam no consciente que precisa mudar o estilo de vida, precisa melhorar a alimentação, precisa melhorar a atividade física para ela conseguir manter, senão volta tudo de novo, às vezes precisa passar pelo processo de novo, né? Então, assim, a gente não aponta dedo, não critica quem faz, a gente tenta, na verdade, motivar e vamos dizer assim, a gente tenta que as pessoas entendam isso, né? Usar como um start. Eu sempre falo, Billy, que hoje a atividade física e saúde, ela tá 100% na televisão, na internet, é o tempo inteiro aparecendo coisas para você sair do sofá, que é a metáfora que a gente usa, e fazer alguma atividade. Porém, nós temos hoje aí no Brasil mais de 50%, se não me engano, no último estudo, quase 60% das pessoas são sedentárias. E sedentário de não fazer nada. E os outros 50% ainda vamos colocar aí de 30% são pessoas que fazem uma caminhadinha, que fazem alguma coisa já. É top, né? Então, assim, a gente precisa usar os meios, a nossa profissão, ela é muito importante. Apesar de em algumas cidades, né, em alguns lugares, ela ser desvalorizada, né? Porém, a gente até cita que Querência está de parabéns por essa questão tanto do esporte educacional, que desde pequenininho você já tem esse acesso ao esporte e ao lazer, mas eu já morei em cidades, aqui, eu morei em cidades, que eu não vou citar o nome, mas aqui em Mato Grosso, que hoje em 2023, não existe nenhuma escolinha da prefeitura, vamos dizer assim, ou do poder público para crianças. Então, como você vai incentivar, vai levar saúde para essas crianças? Você não tem uma escolinha de futebol, e também deveria ter de outros esportes. Eu digo futebol, que é o mais fácil, assim, de você trabalhar. Então, se o poder público não entender isso, que precisa melhorar e trabalhar na escola, desde profissional de educação física dentro da escola, não é trabalhar para ser um atleta profissional. Claro que isso é uma consequência, né, do talento, da dedicação, né, de cada um. Mas é trabalhar a saúde dentro da escola, né? Ele saber o que ele pode comer ou não. Ele saber que tem que haver um equilíbrio. Se um dia ele vai comer uma coisinha mais calórica, no outro dia ele dá uma equilibrada. Então, eu sempre falo assim, e cabe a nós também, que a gente está ali quase que no final vamos dizer, no final do processo, mas o início vamos dizer, a base, né? A nossa escolinha de base é na escola, e depois começa, a gente tem o Cross Kids, né? Tem várias pessoas também que trabalham com Funcional Kids, então já começa e cabe também aos pais, né? O que você acha, assim? Fala para nós aqui umas dicas para os pais, né? Que eles possam estar incentivando suas crianças a não serem sedentários, às vezes não seguir o exemplo deles, ou de pessoas que às vezes sofreram com a falta de atividade física. Eu acho que qualquer projeto que envolva criança é fundamental, porque é a base. E ali você vai construir uma disciplina em cima da criança, né, um processo assim, de hierarquia dela respeitar todo um processo disciplinar e trabalhar essa parte da saúde. Então, eu acho que qualquer projeto que envolva crianças é 100% válido, entendeu? Igual tá com o projeto do Cross Kids, então ali você já cria, vou citar esse projeto do Kids porque a gente está falando do Cross. A criança já está trabalhando, já está praticando uma atividade física, e aí você pega às vezes uma pessoa que ela se identifica com aquele projetinho ali, um aluno de 14 anos. E aí dentro daquilo ali ele vai melhorando, vai pegando o jeito. E vamos supor que a hora que ele desde os 14, quando ele tiver 18 anos e ele cresceu dentro daquilo dali, imagina a performance que ele vai estar. Então ali pode ser um ponto de partida para ele ser um atleta, entendeu? Igual, eu vou citar agora até um exemplo, que tem um rapaz, uma criança, o Cacauzinho, ele é atleta de CrossFit. Ele tá bombando hoje nas redes sociais. Você vê as coisas que ele faz, fora do normal. O físico dele ali. Então, e ele é uma pessoa, ele é uma criança que ele é um potencial games, que seria um mundial de crossfit, né? Ele é um potencial atleta brasileiro de games. Então, não só pela parte disciplinar, não só pela parte de saúde, mas você agregando, você fazendo projeto para criança, você está, como eu posso falar, incentivando, motivando ela a ser um futuro atleta, entendeu? Então, qualquer projeto para criança eu acho fenomenal. Desde, a gente citou o Kids, né? Mas todas as modalidades, qualquer né? modalidade, você pode ser futebol, do futebol, do vôlei, do handebol.
E Parte de luta também eu acho uma coisa muito interessante, que às vezes você pega uma criança que ela é muito imperativa, muito imperativa. Você coloca ela numa luta, ela vai extravasar ali, ela vai respeitar regras, né? Ela vai aprender regras, que aí ela vai conseguir controlar um respeitar pouquinho mais, uma né? hierarquia, vai criar uma disciplina, entendeu? E a partir daquilo ali, quando ela crescer, ela vai começar a se controlar mais, ser menos impulsiva, entendeu? Então E todos os esportes, né, envolvem, principalmente as lutas, né, elas envolvem bem mais a questão da disciplina, né? Então todos os professores, os mestres, né? Então todos eles ensinam, né, essa parte da disciplina. Então se é uma criança hiperativa, ela vai conseguir se controlar um pouco mais, ela vai aprender, né, essa questão de respeitar as regras e tudo mais. Então assim, a gente falando, né, sobre o projetinho do Kids aí, né, a gente está iniciando agora, né, contigo agora o projeto do Kids, já estamos ali com umas 10 a 12 crianças, né, vamos estar organizando os horários de manhã também para quem estuda à tarde. E o Kids ali no Cross, né, é uma atividade assim, que quem tá lá, todas as crianças que estão lá estão amando, né, adorando assim, a maneira didática de ser trabalhada, né, elas não deixam da parte lúdica ali, tem as brincadeiras dentro da modalidade, né, Cross, né, mas também a gente pode trabalhar em outros lugares funcional, dentro do treinamento ali da escolinha, o professor geralmente também passa circuitinhos para eles, né, então essa questão eu sempre falo da criança hoje já ter esse acesso à atividade física, né? Porque hoje eu vejo muito assim, às vezes, não vou dizer até nossos pais, porque pelo menos pela nossa idade, até nossos pais já começaram a ter um pouco de acesso, mas mesmo assim ainda... Então os nossos avós não tiveram acesso basicamente quase nenhum sobre atividade física. Então hoje a gente vê muitas vezes na terceira idade querendo uma melhor idade, né? Que a gente pode dizer, querendo fazer atividade física. Porque quando eram mais jovens não tinham nem acesso, às vezes não tinham, ou às vezes tinha academia, mas era muito restrito, era muito de alta performance quem fazia academia. Então a gente tenta trabalhar, né, tanto você quanto o teu personal, às vezes aparece também lá no Cross, né, as pessoas ali da melhor idade. Aqui no estúdio também nós temos vários alunos que a gente adapta aos treinos, a gente melhora. Então eu quero dizer sobre o acesso, que os nossos avós, bem dizer assim, os nossos avós, eles não tiveram esse acesso à saúde, à atividade física. Então, e a qualidade de vida deles hoje, muitas vezes, citando de uma maneira geral, muita gente sofre, né, de dor nas costas, de problemas de coluna, joelhos, lesões que poderiam ser evitadas, né, se ele tivesse uma vida ativa, assim, de atividade física, né? Porque todos eles sempre foram muito, eu imagino assim, todos de antigamente sempre foram muito trabalhadores, então trabalhavam ali, só que sobrecarregavam muito, né? Então, como eles não tinham esse acesso, não achavam importante, não tinham que cuidar da saúde. Hoje já mudou bastante, até quem é dessa época está começando a buscar atividade física, os nossos pais, né? A geração dos nossos pais já estão começando também a buscar para poder ter uma melhor idade, mais qualidade de vida. Então, a importância de a gente falar das crianças é de poder proporcionar criar uma base, esse acesso à atividade física para que elas possam ter uma infância, uma adolescência, uma vida adulta e uma melhor idade com qualidade de vida e aumentar a taxa de mortalidade, levar para os filhos. Então, assim, eu acho que a gente falando sobre crianças, assim, é bem, bem importante até para os pais que possam estar entendendo, né, o que a gente está falando, tirar. Muitas vezes acontece, infelizmente, assim, vamos falar de esporte no geral, atividade física. Aqui em Querência, nós temos modalidades, eu acho que bem dizer umas 12 a 14, se eu não estiver enganado, modalidades para você colocar teu filho. Desde lutas até esportes de quadra, tênis, natação. Então, assim, mas muitas vezes a gente se depara assim, com os pais. É claro que tem muitos horários de treinamento, escolinha que tem os pais que trabalham, às vezes não conseguem levar o filho, né? Mas tem muitos que não levam porque não tiveram essa base, vamos dizer assim, não entendem a importância da atividade física para ele, então ele não quer levar para o filho dele. Então, muitas escolinhas, às vezes, estão, não vou dizer vazias, mas estão faltando crianças porque o pai não quer levar, o pai, não entende a importância disso. Mas uma coisa que é interessante, falando do Cross, o Cross, ele trabalha as 10 capacidades físicas da pessoa, equilíbrio, potência, flexibilidade, agilidade. Aí você pega muitos adultos que iniciam no Cross, que ele não tinha nada de equilíbrio. Aos poucos você vê ele com um equilíbrio melhor, você vê ele aumentando a sua força, sua agilidade, sua flexibilidade. Aí você imagina trabalhar isso desde lá da base, desde uma criança. Então, às vezes a criança tem uma lateralidade
péssima, tipo, ela não equilibra direito, então devagarzinho ela vai melhorando, então automaticamente quando ela chegar na sua fase adulta, ela vai estar bem melhor, entendeu? Sim. E aí, igual uma coisa muito importante que você falou também, não quer dizer que é um Cross Kids que é só exercício e pegada, não, tem toda a parte lúdica. Dentro da parte lúdica a gente coloca os exercícios de cross, igual uma maneira que eu gosto muito de trabalhar, igual eu começo um aquecimento com uma parte lúdica, exemplo, Queimada, uma dinâmica, uma queimada. Eu faço uma queimada ali, o aluno foi queimado, paga um burpee, que já é um exercício do cross. Ele vai fazer sorrindo. Vai fazer rindo, porque ele sabe que se ele for queimado, ele vai ter que pagar um burpee. Ninguém quer ele pagar vai se dedicar mais no deslocamento. Então, tudo isso tem um às vezes quem chega e olha, né? Acha que tá brincando, mas brincando, mas tudo tem um porquê, e aí, né? Quando acabou a parte lúdica, acabou a parte do aquecimento, aí eu passo uns exercícios respeitando como é que eu posso dizer? Respeitando a idade de cada um, respeitando a dificuldade de cada um, né? E aí depois, quando a gente finalizo o exercício, eu passo uma outra parte lúdica para dar uma quebrada ali. Então tem todo um processo de adaptação e aí entra isso que eu falei, né? A importância que os pais devem ter nesse sentido, que falando do cross, ele trabalha dessa capacidade num adulto, imagina se você criar essa base desde uma criança para ela levar para a vida dela. E entrando mais um pouquinho nessa área do cross, né? A gente fala um pouquinho sobre os mitos, né, que o pessoal tem sobre cross, assim, o medo às vezes de machucar. Sim. Hoje nós temos muito, eu tive no início, eu também no início quando surgiu o cross, eu fui um crítico, né? A gente hoje não conhecendo fiz o curso de coach, né? Então assim, você conhece o por trás de tudo, porque a didática, a metodologia, e antes assim eu tinha um pouco de preconceito, porque o cross, eu acho que ele muita gente viu o cross como vamos dizer assim, um perigo, talvez para a coluna, para o joelho, porque bem no início trouxeram a modalidade aqui para o Brasil, e aí se uma pessoa às vezes que nem tinha muita capacidade para dar aula, já ia e montava um cross, já botava um pneu de 50 quilos, já botavam, sei lá, uma corda lá e pedia para o pessoal fazer. Se você entende um pouco mais, né, sobre o cross, você pode estar explicando isso para a gente, o porquê que o pessoal tem medo hoje, se foi por falta de ter um profissional capacitado. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Citando até um exemplo que eu comentei esse dia para trás, um movimento do cross, que é o box jump, salto no caixote. 10 alunos que entra, 8 falam, eu não posso saltar porque meu joelho dói, porque eu tenho um problema no joelho. Aí entra a questão que eu peguei, separei uma aula, fui explicar só essa questão do box jump em si, que era uma coisa que estava me incomodando. Eu falei, você não pode saltar, por quê? Aí tem toda uma técnica, todo o movimento do CrossFit tem uma técnica na qual você faz ela, entendeu? Então, às vezes a pessoa, tipo, saltava por saltar. Eu falei, não, tem todo um processo de salto. Salto é um exercício de potência, você vai usar seu braço. Quando você cair na caixa, você tem que procurar absorver o máximo de impacto possível. Aí, salta para mim ver, pá, paulada. Aí aquilo ali já gera uma pressão em cima dos meniscos. E automaticamente, com o passar do tempo, começa a gerar uma dor. Então, tem um processo de salto que vai desde o medo, vamos supor assim, eu tenho medo. Então, o que eu tinha falado, que é intensidade para mim, não é intensidade para você, não é intensidade para o Rodrigo. Tem medo de saltar? Vai lá, pega uma anilha de 20 quilos. É uma anilha desse tamanho, você salta, estende o corpo. Perdeu o medo? Vai lá, aumenta a altura. E assim você vai fazendo a progressão gradativa. E é até bom, porque você acostuma a saltar certo numa altura pequena. E conforme você vai adaptando, melhorando a intensidade, que a intensidade seria a altura, vai saltando certo na altura. Então, voltando nessa parte que eu citei do dia da aula do boxe, aí eu fui corrigir toda a movimentação das pessoas. Falar assim, então agora você vai saltar sem agachar abaixo de 90 graus, você vai saltar buscando acima dos 90 graus, e fui melhorando o salto de cada um ali. Muitos que tinham medo de saltar, perdeu o medo, já está saltando, e saltando de uma maneira correta, que não está forçando o menisco. Então, não só isso, mas qualquer movimento do cross, aí entra a parte que eu falei, que é uma parte muito boa e importante, que é ser trabalhada, é a parte técnica. Igual o cross trabalha com levantamento de peso olímpico, né, que é uma modalidade olímpica.
Então, esse, acima de tudo, tem que ter uma parte técnica, uma parte de adaptação, de progressão, e eu brigo muito e eu não deixo montar barra com carga enquanto o movimento não estiver certo, porque vai causar uma lesão, vai gerar uma lesão. E até eu comentei com uma aluna numa publicação dela esse dia que não importa quanto você levanta, importa como você levanta. Então não adianta eu colocar 100 kg numa barra e levantar tudo feio, tudo errado, e me machucar, me lesionar. O importante é você meter lá 10 kg e fazer o movimento certinho, bonitinho, encaixou e tal, e aí dentro disso você vai progredindo e tal. Então, que você acha assim que o que falta, até para esses mitos aí que a gente estava comentando, né? Sobre o cross machuca, foi porque no início, né, do cross aqui no Brasil, vamos dizer assim, o pessoal começou a dar aula com falta de conhecimento. Falta de conhecimento, na força bruta. Hoje em dia o cross nem usa mais pneu, né? Não. Antigamente a gente lembrava que crossfit era colocar um pneuzão de verdade tem um movimento, né, que é o tide flip, que é o virado de pneu, mas Mas hoje não existe mais, né? Mas eu lembro que no início, então assim, a gente até, igual eu falei, como eu até já fui crítico do cross, hoje eu tenho uma mente, e a gente deve se adaptar a tudo, né? Então eu tenho uma mente hoje totalmente diferente, fiz o curso. E no curso a gente faz tudo com barrinha de PVC e aprende a técnica. E é engraçado isso, porque eu já me lesionei na musculação e eu nunca machuquei no cross. E olha que eu tenho os dois joelhos que eles saem do lugar por causa do encaixe da minha patela, que já é uma patologia minha, né? Então eu tenho que estar fortalecendo ele ali constante. Mas eu nunca me lesionei no cross, no sentido assim de sair meu joelho saltando uma caixa e tal. Deslocar um ombro, não, eu particularmente não. Então, assim, a gente tenta fazer a gente está fazendo uma campanha, né, aqui para querência, né, sobre assim, o pessoal conhecer, a gente vai estar marcando aí uns aulões, né, um aulão experimental que está aí para a próxima semana, vamos estar divulgando, para quem tiver interesse em conhecer, ir lá para saber como que é o processo, que às vezes a pessoa chega lá, não vou dar conta de acompanhar não, ele acha que já vai colocar 30 quilos de cada lado e já vai levantar para cima da cabeça, e não é assim que funciona. Não. Vai brincar com o caninho um tempão. E aí muitas vezes entra aquela parte da disciplina, da pessoa querer buscar, porque você chega lá, a aula tá chata hoje, eu não peguei um peso, eu não fiz isso, que tem, né, as pessoas querem ultrapassar o processo, quer chegar e já fazer tudo. Então assim, a gente estava comentando, né, sobre a falta do conhecimento no início. Então o cross, assim, é tudo mito sobre, vou machucar minha coluna, vou machucar minhas costas, vou machucar meu joelho. Se você realmente for para uma aula e não tiver uma pessoa qualificada, né, com um curso certinho ali do CrossFit ou de curso de coach, né, que várias pessoas aí hoje tem vários cursos de qualidade, se a pessoa não tiver uma didática e não tiver a prática também, né, então assim, a gente tem que cuidar bastante do aluno, e o cross é uma modalidade assim como o futebol, assim como a musculação, o vôlei. Hoje o futebol machuca mais do que o cross. Sim. Eu vou dizer, pouco, mas eu pratico o cross bem de vez em quando, mas quando eu vou, nunca machuquei. No futebol, todo dia eu chego com lesão. Por ser contato, claro, né? E mas assim, que chega às vezes pra você com um LCA rompido, jogando bola, uma rotação ali, uma coisa. Então aí cabe também, aí o cross é uma modalidade, né? O pessoal tem que entender que o cross é uma modalidade, assim como a musculação. A musculação você vai fazer, a musculação para fortalecer a musculatura, melhorar ou volume, ou resistência, vai de cada objetivo. E o cross é a mesma coisa, né? O cross tem como você emagrecer com o cross, tem como você ganhar massa com o cross, que o pessoal pensa, o cross é para emagrecer, né? A gente fala, não, depende, tudo depende de alimentação, tudo depende de metabolismo, né? O que você pode, assim, estar falando para nós? No geral, todas as modalidades, né? Mas também no cross, esse mito aí de, não, o cross é só para emagrecer. Ele, como na musculação também, você pode emagrecer com musculação, né? Que dá um resumo aí para nós. Que a gente pode eu acho o cross ele muito completo nisso daí, porque ele é um esporte também. Pessoas que visam performance, sei lá, tem campeonato de crossfit, tem vários campeonatos de crossfit, igual eu já participei de bastante campeonato, igual lá no Mato Grosso do Sul, a gente foi 2 vezes para Três Lagoas, que era, né, como se fosse um estadual, né, era um campeonato que envolvia ali todas as cidades do Mato Grosso do Sul. Então, isso é o gostoso do CrossFit, que ele é uma modalidade, como você falou, né? Ele vai gerar hipertrofia na pessoa porque ela está trabalhando com carga. Se ela está trabalhando com carga, automaticamente ela está dando estímulo mecânico ali para sua musculatura, vai gerar uma hipertrofia.
Treino metabólico com carga já gera estresse metabólico, vai gerar uma hipertrofia, mas essa hipertrofia ela é consequência do seu treinamento, ela não é o foco principal do cross, entendeu? Sim. Porque o cross, ele é igual eu te falei, ele trabalha as 10 capacidades físicas do corpo. Então, agilidade, flexibilidade, então em cima disso você vai trabalhar um condicionamento físico. Então você vai ser uma pessoa melhor condicionada para você fazer o que você tiver que fazer, qualquer coisa, entendeu? E aí, em cima desse processo, em cima do processo de hipertrofia gerada ali, né, pelas cargas, aí vai entrar a parte de esporte, que é onde a pessoa se identifica com aquilo ali e fala, pô, eu tô levantando tantos quilos, tô com o meu cardio bom, tô com a minha ginástica boa. Aí entra a parte do esporte, que aí é outra coisa bem bacana que eu acho do cross. Então, a gente... E aí, falando também de musculação, né? Depois até a gente vai marcar com a nossa nutricionista para estar conversando com a gente, né? Sobre alimentação, sobre objetivos ali de treino, né? Mas, igual a musculação, da mesma forma, né? Musculação, o pessoal tem ainda aquele mito de, musculação é só para ganhar massa. Então, a gente chega com inúmeros alunos que chegam aqui, e aí você vai passar lá, sei lá, para uma mulher, você vai passar um exercício de braço, daí ela, não, mas eu vou ficar com... Não quero ficar forte. A gente fala, não é assim, né? Nem quem quer tá conseguindo. Nem quem tá querendo ficar forte tá tendo que treinar e alimentar certinho. Então, assim, tudo a musculação tem como você emagrecer com a musculação, sim, que é o estresse físico, da musculatura, a contração muscular. O processo de emagrecimento lá, quando eu tinha meus 18 anos, foi com musculação, né? Eu não fazia prova. Eu falo assim, bem no popular, para o pessoal entender melhor, eu falo bem assim, que o que manda é a alimentação. Sua alimentação. Se você estiver fazendo uma alimentação, uma dieta, para você perder gordura, para você perder peso, você pode estar fazendo musculação, você vai perder, você vai trabalhar, porque ela queima caloria também. A contração muscular, ela libera inúmeros hormônios no corpo e vai além de te deixar bem, né, fisicamente, mentalmente, ela vai conseguir te fazer atingir o objetivo. Se você estiver fazendo uma dieta para ganho de massa magra ou para ganho de peso, né, como queiram, a musculação também, como o cross, eu acho que o que manda muito, porque a alimentação a gente sabe, estudos a gente até tenta, assim, se pudesse diminuir, se o treino fosse 70% e a alimentação 30% do objetivo, era mais fácil, porque quem é mais dedicado, treina mais pesado, teria um resultado muito mais fácil. Só que não, 70% a 75% é alimentação. E o restante, aquele 20% a 25% é treino, descanso e os outros fatores. Então, a alimentação é o que... Não, sim, se eu falo, então, um processo, uma coisa pessoal minha, né, que na época que eu treinava na parte do cross lá 2019, 2020, eu sempre fiz o cross, fazia minha musculação ali, mas eu nunca segui uma dieta, nunca fiz certinho, entendeu? E em 2021, eu fiz um ano com acompanhamento com o meu coach, né, que eu faço com ele até hoje, o Wallace, e se você ver o tanto que foi gritante a mudança em um ano do meu corpo fazendo uma alimentação, porque a minha parte de treino sempre foi basicamente a mesma, sempre, né, mantive ali a minha base de treino, mas só com a mudança da minha alimentação, eu reduzi ali cerca de 10 quilos de gordura e mantive a minha massa magra, e foi uma coisa que foi surpreendente. Então a alimentação, igual você falou, é 70%, 80% ali, e o restante é atividade. E aí entra uma parte também que a gente pode falar, né? A gente quer utilizar o podcast para tirar dúvidas, né? E de uma forma simples que todo mundo possa entender, os nossos alunos, as pessoas da cidade, da região, quem estiver assistindo, né? Então, assim, alimentação, né? É o primeiro de tudo, é o mais importante. Hoje em dia, antigamente tinha muito a questão da alimentação, né? A gente vai tratar mais aprofundado disso com a Nutri, né? Sobre alimentação, o pessoal tinha negócio de, tem que passar fome, e aí vai tirar a janta. Até hoje, 2023, a gente vê muita gente, não, eu tô melhorando, eu parei de jantar. Ou eu tô comendo uma bolachinha, água e sal à noite, mas que hora que você fez uma refeição? Não, eu almocei uma saladinha, um grelhado, aí à tarde eu tomei um suco, e à noite... Então, assim, é um processo que precisa de um acompanhamento. Não, a gente tudo precisa de um profissional, né? Então, não entra, não. Até nosso energéticozinho que nós gostamos ali,
Às vezes a pessoa fala, pô, mas eu tomei só um energético. Eu falei, rapaz, você vai pegar a caloria do energético, você vai somar quantos alimentos aquele energético não dava ali. Então, assim, vamos falar um pouco de suplementação agora, né? Que também tem vários mitos, mas hoje o pessoal já está entendendo melhor sobre suplementação. Antigamente todo mundo achava que suplemento era bomba e todo mundo achava que bomba era errado, mas tudo, como você tem bastante conhecimento, queria que você falasse um pouco, vamos falar um pouco de suplemento, né? Desde a base ali para quem está iniciando, para até uma alta performance, e a questão da harmonização também, que hoje você tendo acompanhamento, né, do especialista na área, né, do nutrólogo, o do endócrino também, acho que também faz prescreve, porque tudo vai ter uma avaliação física, então tudo isso dentro do acompanhamento é válido e para performance, para resultado, não performance, mas para resultado em si é bom. Então, o que você fala sobre a suplementação? Como você já trabalhou vendendo, ou você vende para os seus alunos? O que um iniciante pode estar chegando na academia ou no cross já pode estar tomando para auxiliar? Sim, essa parte da suplementação eu acho muito bacana, porque um dos suplementos que eu mais gosto de falar, né, que é a creatina, eu até tenho umas publicaçõezinhas no meu Instagram, uns postzinhos depois, quem quiser ir lá dar uma conferida. Ela tem vários benefícios que fogem da parte da musculação. Então, ela tem os seus benefícios ali, né, para a parte da musculação, mas tem diversos estudos com ela, melhorando outras áreas, igual tem estudo dela, melhorando até na parte de Alzheimer de uma pessoa. Então, a creatina, para mim, é um suplemento que eu acho ela indispensável. E ela já sofreu muito, né? Já sofreu muito, porque falava que era... Tadinha. Dava pedra nos rins e não tem nada a ver, isso já caiu por terra, já não é mito. Então ela é um suplemento que para mim ela é indispensável, ela, falando na parte da musculação, né, ela vai melhorar o seu estoque de ATP do seu corpo ali, porque ela trabalha como estoque. Então se você for fazer uso de creatina, faz o uso dela constante, todos os dias, treinando, não treinando, porque ela depende ali de uma construção de estoque no seu organismo. Nosso combustível, né? O ATP sim. Hoje, pessoal que está em casa, o ATP é o que gera energia. Adenosina trifosfato, ela é o nosso combustível, a nossa gasolina. Se ela está com o nível lá embaixo, a gente precisa repor. E o organismo em si, para ele repor sozinho, né, com alimentação, ele repõe. Mas você pode suplementar para melhorar, né, esse estoque. Essa reserva é melhor. Então ela vai aumentar a sua força ali durante o treino, né? Falando da creatina, né, que sofreu bastante, com eu mesmo no início ali, quando eu não tinha muito estudo, e até os estudos mais recentes agora, acho que de 19, 20 para cá, que colocou a creatina num top de suplementação, que deu tempo de o pessoal estudar, porque o estudo, às vezes as pessoas pensam assim, né, qualquer área de estudo da nossa área, de suplementação, demora um pouco, né, então enquanto eles estavam estudando a creatina, a gente estava descendo a lenha. Eu mesmo no início, a creatina retém líquido, que eram as coisas que a gente ouvia e lia, né? Não tinha tanta internet pra gente estudar. Essa parte da retenção é uma coisa engraçada, que a pessoa primeiro fala, mas se eu tomar uma creatina eu não vou inchar, vou ficar inchado. A retenção da creatina, ela é intramuscular, ela é dentro do músculo. Então ela não é uma retenção extra ali. Então, que vai prejudicar. Então pelo contrário, vai ser bom, você vai dar um aspecto que você tá mais musculosinho, porque é uma retenção. E aí, finalizando assim, sobre o mito da creatina, que eu ouvia muito, mas creatina não dá pedra nos rins, creatina não prejudica, eu falo, prejudica sim, a pessoa toma creatina e toma 300 ml de água durante o dia. Então, se ela usando creatina ou não, usando whey ou não, ela vai ter um problema, porque não está ingerindo, não está se hidratando. E hoje, até a nossa questão, nosso músculo hoje é proteína, água e aminoácidos. E é mais água, a porcentagem de água é muito maior. Então, assim, você tem que se hidratar, não tem como. Eu não gosto de beber água. Engole, bebe água. Precisa. Tem um cálculo correto, né, para cada organismo, mas em média, que os nutricionistas passam 2,5 a 4 litros. Fugindo aqui falando essa parte de água, uma coisa que é interessante é que quanto menos água a pessoa beber, mais ela vai ter um aspecto de retenção. Então a pessoa às vezes ela tá inchada assim e retida, mas por quê? Você bebe água? Não, então. Se você ingerir água, o seu corpo não precisa segurar líquido, então ele vai expelir. Então quanto mais água você tomar, menos retenção. Se você não bebe, ele liga um alerta, né? Ele tem uma segurança ali. Mineral corticoide é um hormônio que ele vai segurar a água ali, porque ele entende que seu corpo está faltando água, então ele vai reter. Da mesma forma é a gordura, né? A gordura, o nosso corpo, ele precisa
carboidrato, às vezes até da gordura, para sobreviver. E aí, as pessoas que fazem essa alimentação que a gente comentou sobre, eu só almocei e tomei um suco e comi uma bolacha à noite. Ela ficou no mínimo de 12 a 20 horas sem se alimentar. Sim. O corpo entra liga o alerta, fala, opa, não me alimentei, eu vou ter que segurar, vou ter que reter essa gordura aqui para eu sobreviver, porque senão eu vou morrer. Então ele liga esse alerta. Então, às vezes, assim, entra muito esse efeito sanfona, né? Das pessoas emagrecem ali 10, 20 quilos, passa ali um mês sem se cuidar, engorda o máximo o dobro. É o rebote. É o rebote. Essa reserva de energia aí, então tem esse efeito rebote. Então, assim, a gente falou da creatina, né? Tem alguma suplementação que você gosta? O que você indicaria uma pessoa que está chegando hoje? 3 suplementos que eu gosto de trabalhar, assim, eu indico bastante. É o whey, creatina e a beta-alanina. Né? Que a creatina, ela vai dentro da musculação, do crossfit, ela vai gerar uma força, por esse estoque de ATP, né? O whey, ele é necessário quando a pessoa ela não tem uma alimentação muito boa, porque, deixa eu explicar, vamos supor assim, ela faz musculação na intenção dela ganhar massa magra, hipertrofia. Ela precisa consumir por dia de 1,5 a 2 gramas de proteína por peso corporal. Eu peso 80 quilos, eu tenho que consumir ali 160 gramas de proteína por dia. Então, às vezes, na minha correria, no meu dia a dia, eu não consigo consumir esse tanto de proteína, né? Que seria carne, ovo, aí entra o whey, para mim suprir essa necessidade. E a beta-alanina, que ela é outro suplemento, que ela também é de uso crônico, assim como a creatina, você tem que tomar ela todos os dias, porque ela trabalha como estoque, e aí ela já vai melhorar a sua resistência durante o exercício, né? Aquela sensação, aquela acidose de queimação, ela vai melhorar essa sensação, então aumenta a resistência. Então, é os 3 suplementos que eu gosto bastante de indicar. E aí quem vai evoluindo no treino, esses são os básicos, né, que a gente deve consumir. E quem vai melhorando no treino, aí depende do objetivo, né, da performance. Se às vezes quer perder mais gordura, ou às vezes precisa de uma energia no treino, às vezes trabalha o dia todo, à noite está sem motivação, ou de manhã então, já tem um pré-treino, já tem os seus aminoácidos, que a gente pode também tá tomando, né. E nós tivemos alunos do nosso desafio 21 dias, que no primeiro desafio todo mundo teve resultado e ela estacionou. Aí ela, desanimou, porque falei, procura um nutrólogo, um endócrino, vai fazer os exames para saber como é que tá os teus níveis de hormônios, porque às vezes pode ser isso, né? O metabolismo da mulher é 20 vezes mais lento do que o do homem, então o homem tem um resultado assim, um pouco mais rápido talvez. E aí ela foi e tal, procurou, aí a gente fez o outro desafio 21 dias, ela ficou top 5 de resultado. Então ela deu start, deu aquele início ali, né? Começou a atividade física, só que ela se frustrou porque em 21 dias ela não conseguiu o seu resultado, e que não deveria ser assim, mas a gente trabalhou conversando com ela, não é assim, em 21 dias você deu um start, agora o seu corpo vai começar, procura lá e tal. Ela procurou, fez os exames, deu uma mudança na alimentação, pegou o top 5 ou top 3, se eu não me engano, que a gente faz a premiação, né? Em dinheiro, suplemento, para quem são os ganhadores do desafio. E ela pegou o top 5, ficou super feliz, agora tá lá, quer fazer academia, quer vir, então, às vezes falta um pouco assim, a gente precisa incentivar, né? Tanto o personal trainer, a gente precisa sempre não deixar a pessoa desistir, né? Às vezes entender o seu corpo, não é porque o fulano emagreceu 1 quilo, ela emagreceu 500 gramas, que ela é melhor. De cada um. É individualidade, princípio de individualidade, especificidade de cada um. Então, a gente precisa levar essas informações, né? E eu vou te convidar mais vezes para vir no podcast, para a gente estar conversando, né? Explicando para os alunos de uma maneira que entenda. Às vezes a gente entra num assunto aqui que é mais específico, mas de uma forma que o aluno entenda que o sair do sofá é você fazer uma atividade física, né? Sair da zona de conforto. Tudo que você quer conquistar, né? Eu penso assim, até na vida, no seu trabalho, você tem que sair da sua zona de conforto. Você precisa buscar sempre estar evoluindo, né? Mentalmente, fisicamente. E a atividade física ajuda, eu falo assim, atividade física ajuda em tudo. Muda vidas, né? Então a gente tem vários exemplos aí dentro do nosso, tanto do cross quanto do estúdio, agora do desafio, do treino em casa. Nós temos o exemplo da Jane, que mora lá no Coutinho União, que é uma agrovila aqui, próximo, né? Não tão próximo, uns 80 quilômetros, que não tem, basicamente, vamos dizer, recurso. Então a gente está até com um projeto agora com ela desse treino em casa, e ela utilizava
amaciante ali, um cabo de vassoura para fazer os pezinhos do agachamento. Então ela fez tudo dentro de casa ali e conseguiu perder mais se eu não me engano, ela falou ontem com a gente aqui, nesse último processo, não sei se foi mais de 20 ou 30 quilos. Então assim, a gente vai estar publicando logo para o pessoal ver. Ela teve muito resultado sozinha, ela resolveu e ela tirou uma foto, depois a gente vai estar fazendo um projeto aí com o Rodrigo, ele vai estar fazendo as edições para nós. Ela tirou uma foto que ela ia mandar para o médico da cirurgia. Uma foto que ela tá com a barriga bem avantajada, né? Bastante acima do peso. E aí ela falou, não, peraí, eu vou começar. E ela em casa, sem nenhum recurso, né? Conseguiu e hoje ela não quer nem saber de médico. Vamos dizer assim, já até apagou o contato dele do WhatsApp. Ela não quer saber, ela conseguiu. Então, através dela, a gente quer usar como um exemplo real, né? Também a Luciana, que está com a gente no Desafio 21 Dias, ela já deu uma entrevista para nós aqui, já conversou, a gente está acompanhando o dia a dia dela. É uma pessoa que nunca fez nada, né? E buscou, resolveu sair do sofá. Então, o intuito nosso aqui do podcast é estar levando tanto informação quanto incentivo para as pessoas saírem. Nossa cidade aqui em torno aí o quê? O pessoal sempre fala 25, vamos colocar 25 a 30 mil habitantes. E hoje a gente vê as academias lotadas, beleza, mas isso aí não dá 1% da cidade, 2% da cidade praticando atividade física. E a gente precisa levar e tirar, buscar essas pessoas novas e trazer para o nosso ramo. Então, assim, queria que você desse umas considerações finais sobre o teu trabalho, né? Convidasse o pessoal para estar indo lá pro cross, o teu trabalho de personal trainer também. Que você queria que você desse uma palhinha? Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né? Poder passar um pouco da minha trajetória, da minha vivência, experiência, né? Você está com quantos anos mesmo? Eu acho que não sei se você falou. Faço 29 mês que vem. Tá novo ainda, tem muita trajetória. E agradecer você, né, pelo convite de ter me trazido para a Querência, né? Eu já começo aí e só tenho a agradecer só. E para quem não sabe, assim, ficou daquele início do vídeo ali, só para encerrar, quando é de acontecer as coisas, acontece, né? Porque quando eu fui embora para Paranaíba, eu fui para substituir o Vili na Profit, né? Ele saiu, foi para academia, eu fui para substituir ele no cross. Porém, ali no último time ali, eu falei, não, eu vou para academia. Então, fui para academia que ele trabalhava, começamos a trabalhar junto, pouco tempo, né? Uns 2 meses ali, quase 3 meses. E aí vim para cá, passou todo esse processo, então a gente teve um pouco conhecimento, né? Sim. Mas assim, em pouco tempo já deu para ver o profissional, né, que ele é. E aí, quando a gente resolveu montar o estúdio, que foi crescendo, aumentando, eu falei, a gente precisa de um profissional. Já procurei, né, uma vez, procurei 2, procurei pro cross. Eu até estava comentando ontem que tudo acontece no tempo de Deus. No tempo de Deus. Às vezes se eu tivesse vindo no final do ano passado, mas não era o momento eu vim em junho. E aí fiz o convite, quando foi pro cross também, não, beleza. Daí aí deu certo, mas deu certo na hora certa, né, assim. E você veio, eu creio que aqui você vai... Paranaíba é uma ótima cidade, assim, a gente é de lá, né? Eu sou de lá também, eu gosto de ir, passar férias, tudo. Mas, assim, para nossa área Querência, que eu falo da região inteira aqui, de, sei lá, até de Goiânia para cá, a gente gosta de elogiar bastante essa parte aqui. Então, você vai ser muito feliz aqui, né? Creio que você vai ter um excelente reconhecimento, né? Já em pouco tempo você já está tendo um ótimo reconhecimento e continuar trabalhando, né? Se motivando, que nós vamos ainda levar muita saúde, muita qualidade de vida para a população. Beleza? Beleza. Obrigadão aí. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Curte aí nosso Instagram, @fitquerência. Curte aí o Vili.treinador. Curte aí nossas publicações, o Box Up Fit. Tá? A gente está esperando vocês aí no nosso YouTube, né, Rodrigo? YouTube. Só uma consideração aqui também. Quem quiser seguir lá no meu Instagram, tem uma partezinha nos meus favoritos lá de publicações, tem bastante publicaçãozinha interessante, né, relacionada à academia, treinamento, pode ser que esclareça a dúvida de muita gente em relação à academia, né? Isso, a gente fala aqui publicaçãozinha bastante. A gente fala muito resumido aqui, galera, então tudo tem que ser muito rápido. E o Vili, quem quiser, acompanha o Instagram dele lá, Vili.treinador, ele tem as publicações dele, que ele estuda, publica, né, basicamente toda semana, todo mês ele está publicando coisas novas, estudos dele também. Então acompanha lá que vai ser bem bacana. Beleza? E não deixe de assistir os cortes e também no YouTube, Upcast. Nós já estamos aí com o primeiro episódio e agora o segundo com o Eduardo Vilhalves. Valeu, galera.